Nesse vídeo você vai aprender alguns conceitos básicos de estatística usando algumas funcionalidades do Python. Conhecimento esse importantíssimo para quem trabalha ou deseja trabalhar com análise e ciência de dados. Quer aprender? Só o gosto de eficiência programada e bora pro vídeo. Como de praxe, vou criar aqui um código do zero para a gente fazer isso junto. E o primeiro passo que a gente dá, sempre nos nossos códigos, é importar as bibliotecas que a gente vai precisar. E hoje, não é novidade, vamos importar a biblioteca Pandas, a biblioteca mais poderosa para análise de dados aqui no Python. Lembrando que se você não tiver ela instalada, você precisa instalar ela aqui no seu VS Code, usando o seu terminal. Então você vem aqui, ó, nos 3 pontinhos, terminal, novo terminal, e escreve o seguinte comando: pip install pandas. Só executar esse comando, que em alguns segundos você vai estar apto a utilizar as funcionalidades e importar essa biblioteca. Tranquilo? Não vou rodar porque eu já tenho ela instalada, então vou voltar aqui para o meu código. Primeiro bloco de código, importação de bibliotecas, já fizemos, ok. Segundo passo que a gente vai dar, importar agora não a biblioteca, mas importar o conjunto de dados que a gente vai precisar no código de hoje, tá bom? E hoje a gente vai mexer com alguns dados meteorológicos. Eu vou deixar aqui para vocês na descrição, para vocês poderem fazer o download, clonar ele na sua máquina, e aí vocês conseguem rodar, replicar o código sem problema nenhum, tá bom? Os meus dados estão aqui nesse formato, né, nesse arquivo CSV, dentro dessa pastinha. Então, como é que eu acesso o caminho desses dados? Eu venho aqui, botão direito, eu copio o caminho relativo, venho aqui no meu Python, no meu código, e já começo o seguinte: eu vou criar uma variável chamada DF, que é a abreviação para Data Frame, tabelas no Python. Eu vou usar a biblioteca Pandas para importar esse arquivo CSV. Como eu vou fazer isso? Primeiro eu chamo a biblioteca, né, que eu abreviei como PD, e chamo uma função dela chamada read CSV, ler um CSV. E aqui dentro eu vou passar o caminho do arquivo, do meu arquivo CSV, que eu copiei agora no meu VS Code, tá bom? Só relembrando aqui, ó, vem aqui, botão direito, copiar caminho relativo. Vou abrir uma aspas, porque eu vou estar passando aqui um caminho, né, um texto, um nome de um arquivo, então o Python precisa entender isso como um texto, entre aspas, tá bom? Vou botar um Rzinho aqui no início, para o Python não encrencar com essa barra invertida. Vamos só visualizar o resultado dessa primeira importação, para ver se a gente vai ter que fazer algum ajustezinho necessário. Aqui, ó, vocês conseguem ver que eu tenho 3 colunas atualmente. Eu tenho a coluna da data, né, de fato, a data daquela medição, e 2 variáveis meteorológicas. Aqui a gente tem umidade relativa e a temperatura ambiente, lá para a região nordeste, tá bom? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trazer essa coluna aqui de data, tá bom? Essa coluna temporal para o índice do meu data frame, porque eu quero que essa coluna aqui, esses dados, ordenem o meu data frame, a minha tabela, os dados, os registros da minha tabela, porque eu estou lidando aqui com uma série temporal. Série temporal são dados ordenados pela data. Então eu preciso que essa data aqui, esse valor de data, sejam o índice do meu data frame e não uma coluna, beleza? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou botar um parâmetrozinho chamado index_call e vou passar aqui o nome da coluna que eu quero que vire o índice do meu data frame. Eu não quero mais esse índice aqui numérico, que é só o número de cada linha. Não, eu quero que ele se torne a data. Se eu rodar isso aqui, você vai ver que em segundos ele já vai fazer essa conversão. E eu vou estar certinho com meus dados de data ali no índice. Tanto que ele deixa de ser coluna, tá, pessoal? Antes eu tinha 3 colunas, agora eu tenho só 2. De fato, são as colunas que me importam, esses dados meteorológicos. Então, importação do conjunto de dados já está feito. Agora vamos para o próximo passo. Agora a gente vai entrar de fato nas estatísticas que eu quero apresentar para vocês, né? Esses conceitos básicos de estatística. E uma boa prática que eu faço, né? Quase sempre, antes de eu fazer partir para qualquer análise e tratamento dos meus dados, eu dou uma olhada geral nesse meu conjunto de dados. Eu olho as principais estatísticas desses dados aqui, só para me dar uma clareza um pouco melhor dos dados que eu estou lidando. Então vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu vou usar um método chamado describe da biblioteca Pandas. Então como é que eu faço isso? Eu primeiro chamo o meu data frame, minha tabela, que eu chamei como def, né? Eu atribuí essa variável def, então ela que está armazenando a minha tabela, boto um ponto aqui e chamo o método que eu quero. Nesse caso, esse método describe. Só abre e fecha parênteses, não precisa inserir nada. E olha que interessante. Em segundos, ele já me dá aí uma série de estatísticas básicas dos meus dados, das minhas diferentes séries de dados, das minhas diferentes colunas da minha tabela. Vamos focar aqui, por exemplo, na umidade relativa, só para explicar a vocês um por um o que são essas métricas. Aqui o count é literalmente a contagem dos seus dados, então quantos registros, né, quantos dados, quantas linhas eu tenho para aquela série de dados. É basicamente esse número de linhas aqui, é o mesmo valor que está aqui, então é contagem de registro, contagem de dados. Mean é média em inglês, então que de fato é o valor médio, né? É a média daquela tua série de dados, perfeito? Nesse caso aqui, a umidade relativa está com uma média de 76%, tá bom? Lembrando que isso aqui é pontos percentuais, então 76%. Enquanto a temperatura ali, uma temperatura média de 25,7, mais ou menos uma temperatura alta, que a gente já espera aí de fato para o Nordeste. Um clima mais tropical, um clima mais quente. Aqui o STD é o Standard Deviation, é o desvio padrão da sua série. O que esse valor representa? Representa o quanto os valores dessa série eles se distanciam, eles se dispersam
da média. Quanto maior esse valor de desvio padrão, quer dizer que você tem uma série aí mais volátil, uma série mais variável, com os valores sempre distanciando muito da tua média, tá bom? Eu espero que, por exemplo, de umidade relativa, tenha um desvio padrão maior do que os dados de temperatura, principalmente lá no Nordeste, porque a temperatura lá no Nordeste não tem muita variação, ela sempre tende à média, então é uma série menos volátil, uma série que tem um desvio padrão menor. Como é que eu compararia esses diferentes desvio padrões? Para ver qual série tem aí uma maior variação, maior desvio padrão, uma série mais volátil, uma série mais ruidosa. Como é que eu faria isso? Eu posso comparar aqui ó, o 18 com o 4? Já vejo aqui que o 18 é maior do que o 4, então aqui concluo que a umidade relativa tem um desvio padrão maior. Não, isso não é correto, porque a gente está lidando com dados de diferentes unidades. Aqui você está lidando com pontos percentuais e aqui você está lidando com graus Celsius. Então não é justo você fazer essa comparação aqui. Você deveria fazer uma comparação de valores relativos. Como é que a gente faz isso? Eu pego aqui, ó, vou calcular o desvio padrão relativo de umidade. Eu pego o meu valor de standard deviation, né, desvio padrão, e divido pela média, tá bom? Foi mais ou menos aqui que eu fiz, aqui valores arredondados, logicamente, e dá mais ou menos 23% de desvio padrão relativo. E aqui eu faço a mesma coisa para o de temperatura, tá bom? Também fiz uma breve aproximação, tá bom? Um arredondamento. E aqui eu tenho um desvio padrão de mais ou menos 18% a 19%. Então agora, de fato, eu consigo concluir que a minha série de temperatura tem um desvio padrão menor que a minha série de umidade relativa. Comparei valores relativos. Então, sim, eu consigo concluir que a série de temperatura é uma série mais previsível. Ela está mais próxima das médias. Ela não fica variando e se dispersando muito. Então, uma série aí um pouco mais, como a gente diz, é de fato previsível. Ela sempre vai ter um comportamento previsível próximo das médias. Beleza? Show? Então, desvio padrão, tamo bem também. Aqui o valor mínimo é de fato o valor mínimo da tua série de dados, do conjunto de dados, análogo a esse valor max aqui, eu já vou pular para a última linha, que é o valor máximo da sua série, encontrado naquele conjunto. E eu gosto muito dessas duas métricas, porque elas te permitem de forma rápida e eficiente, de forma clara, inclusive, de você já identificar logo de prontidão possíveis valores errôneos, valores inválidos. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, estou lidando com umidade relativa, valor mínimo 30%, ok, tá ok, beleza, mas o valor máximo 500%. Pô, umidade relativa vai de 0% a 100%. Como é que eu tenho valor de 500? Então, rapidamente, só nessa linha de código, só nessa visualização, eu já vejo que eu tenho dados inconsistentes no meu conjunto de dados, no meu conjunto, na minha série de umidade relativa, e vou ter que fazer, com certeza, uma limpeza mais para frente, antes de fazer qualquer tipo de análise de dados um pouco mais aprofundado em cima dessa série, beleza? Análogo à temperatura. Aqui eu tenho valor mínimo de 2,2, inclusive é um valor não é incoerente, não está de acordo com a realidade do Nordeste, a gente não tem esse valor, então esse valor também é inconsistente, tá bom? Eu achei um valor inconsistente já aqui nesse valor mínimo, e no máximo também. Não existe, logicamente, o valor de 465 graus. Sei que o Nordeste é quente, mas não é para tanto, tá, pessoal? Então, gosto muito dessas duas métricas, me permitem, de cara, identificar valores inconsistentes e inválidos na minha série de dados. E aqui, para fechar, a gente tem os 25%, 50%, 75%. O que são esses caras aqui? São os quartis. Quartis de 25%, 50% e o quartil de 75%. Para explicar esses valorzinhos, eu vou fazer uma visualização. Eu vou criar um gráfico clássico aqui na estatística, tá bom? Bom que vocês aprendem isso também, que vai ficar muito mais claro e visual o que esses valores representam, beleza? Então, vou pular aqui para outro bloco de código e eu vou criar esse gráfico que a gente chama de box plot, né? Um gráfico de caixa. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer de umidade relativa, tá, pessoal? Vamos esquecer de temperatura, vamos só olhar para umidade relativa, porque o raciocínio e a interpretação vai ser a mesma. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu acesso a minha série de dados, né? Acesso aquele conjunto de dados de umidade relativa. Como é que eu faço isso? Eu chamo minha tabela completa, que se chama DF, abro um colchetes e passo o nome da minha coluna, o nome da série de dados que eu quero acessar. Vou botar aqui um método chamado plot, né? De plotar, criar o gráfico, e aqui eu vou botar só alguns parâmetros. Um parâmetro importante é kind, né, o tipo de gráfico que eu quero botar, vou botar aqui entre aspas, box, só para o Pandas entender que eu quero fazer um gráfico de box plot, um gráfico de caixa, tá, pessoal? E aqui eu vou botar o tamanho da figura, só para ficar minimamente encaixada, né, minimamente visível aí para vocês, uma figura aí de 10 por 5, e olha que legal, vamos interpretar esse gráfico agora. Lembrando que eu quero explicar esses caras aqui, esse 25, 50, 75%. Vou até deixar eles aqui em cima, para facilitar a nossa visualização, né? O nosso entendimento. Vou deixar eles aqui em cima. Vamos começar explicando esse aqui de 25%, o quartil de 25, que é esse valor de 62,3. 62, beleza? Para umidade relativa. Vamos olhar aí. O que é esse cara? Primeiro, vamos entender isso aqui, ó. Aqui, vamos olhar para esse retângulo. Vamos ignorar essa cauda aqui, essas bolinhas, vamos olhar só para o retângulo. Esse retângulo, ele representa o quê? A faixa de valores, o intervalo, tá bom? Um intervalo onde 50% dos seus dados estão espalhados. Eles estão dentro dessa
faixa de valores desses intervalos. Então, 50% dos seus dados estão variando dentro desse retângulo aqui, dentro dessa faixa de valores aqui, tá, pessoal? Beleza? Agora vamos entender de fato esse retângulo. Aqui, a base desse retângulo, esse tracinho aqui, ó, da base mesmo, esse tracinho mais baixo, né? Vamos ignorar essas caudas. Esse tracinho aqui mais baixo é como se fosse a banda superior, a base do teu retângulo. Está olhando um pouquinho lá para baixo. Esse cara aqui é o quartil de 25%. É esse valorzinho aqui. E o que ele significa? Significa que 25% dos seus dados tem valores menores do que esse valor de quartil de 25. No caso, menores que 62,6, tá, pessoal? Então, repetindo, 1/4 dos seus dados, 25% dos seus dados, estão concentrados aqui nessa região, abaixo desse valor de 62,6. Então, aqui, ó, isso é análogo de dizer o quê? Ó? Que 75% dos seus dados, 3/4, tem um valor maior do que esse quantil de 25, esse 62,6. É como se a gente estivesse olhando um pouco mais para baixo lá dos nossos dados, os valores mais baixos da nossa série. Então, a gente está olhando para a base desse retângulo, tranquilo? E o mesmo raciocínio é análogo, vamos fazer o mesmo raciocínio para interpretar o quantil de 75%, mas aí a gente vai estar olhando para cima, na região mais superior dos nossos dados, onde nossos valores são maiores, né? Nesse caso aí, umidades relativas maiores, que de fato aqui é o topo desse retângulo, que é essa linha aqui, ó, tá vendo? É o quartil de 75, que no caso é 93. O que isso significa? Significa que 25% dos seus dados, 1/4, tem valores acima desse valor de quartil de 75. Ou, isso significa a mesma coisa que eu afirmar que 75% dos seus dados tem valores menores que esse 93 aqui, tá? Então a gente está olhando agora para a banda superior dos nossos dados, onde os valores são maiores. E o que é essa linha verde aqui? É o quantil de 50%. É a mediana dos seus dados. É de fato o valor central da tua série. Aqui, 50% dos dados estão acima desse valor, 50% estão abaixo. É de fato o valor central, a mediana, beleza? Vamos só relembrar lá o tempo de escola. Qual é a diferença de mediana para média? A mediana, ela vai excluir os extremos. Ela vai olhar só para o centro do teu intervalo. É justamente isso aqui que a gente está visualizando. Ela meio que não vai ser sensível, não vai ser alterável, vamos dizer assim, sensível de fato pelos valores extremos. No caso, essas outliers aqui, essas bolinhas que eu já vou explicar para vocês. Enquanto a média, como ela considera todo o conjunto de dados, ela vai ser mais sensível a esse extremo. Agora vamos interpretar essas caudas, né? Vamos dizer assim. O que são essas caudas? São o limite inferior, nesse caso aqui embaixo, e o limite superior dos seus dados. É como se fosse uma margem mesmo, um limite de tolerância para o teu conjunto. Então, por exemplo, qualquer valor que estiver abaixo dessa cauda aqui, desse limite, tá bom? Que é traçado a partir, nesse caso aqui, o limite inferior, ele é traçado a partir do quartil de 25, dessa faixa aqui, dessa base do retângulo, que a gente viu, beleza? Qualquer valor que estiver fora dessa tolerância é tratado, é considerado como outlier, um valor extremo, um valor fora do padrão, um valor discrepante. A gente consegue ver aqui que para baixo, na banda inferior dos seus dados, a gente não tem nenhum outlier aqui. Enquanto a gente olha para cima, se a gente olhar para os valores mais acima, no limite superior, que é essa cauda aqui, a gente tem valores discrepantes, outliers, representado por essas bolinhas aqui. A gente tem 4 outliers, tá bom? Talvez até mais, mas olhando aqui rapidamente, visualmente, são 4. Então, esses carinhas aqui foram considerados outliers, fora do padrão, porque eles fugiram muito do nosso limite, no caso, o limite superior, da nossa margem, da nossa tolerância. Então, esses valores aqui são valores fora do padrão, discrepantes. Talvez valores errôneos. De fato, nesse caso aqui, são valores inconsistentes, porque não existe umidade relativa acima de 100%. Beleza? Então, esses caras aqui provavelmente vão ser removidos, provavelmente não. Tem que ser removidos do teu conjunto de dados. Beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Basicamente, a gente aprendeu um pouco aí de visualização de dados, de interpretar esse gráfico clássico da estatística, o box plot. Aprendemos um pouco de quantis e relembramos algumas métricas básicas, estatísticas básicas, principalmente média, mediana e desvio padrão. E também aqui, só relembrar como é que a gente faz a importação de conjunto de dados usando sim a biblioteca Pandas. Lembrando que a gente fez tudo isso usando a biblioteca Pandas. Então, só para você ver um gostinho, um pouco do poder que ela tem. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Pratica bastante isso. Tenta entender, principalmente esses quartis aqui. Espero que tenha ficado claro. Se não tiver claro, comenta aí, deixa aí nos comentários. Vamos tentar ajudar vocês. Lembrando que a base de dados vai estar aqui na link de descrição. Já se inscreve aí para não perder mais vídeos sobre esse. E bora aprender mais sobre análise de dados e Python.